todo mundo, boa noite, tudo bem? Estamos esperando só os nossos convidados chegarem e aí a gente já vai começar a nossa live, beleza? Olá, Clara. Olá, pessoal que está entrando, tudo bem? Só vamos esperar o pessoal entrar, os nossos convidados entrarem e já vai começar a nossa live, certinho? Ó, o Eduardo Benedito já vi que entrou aqui. Eduardo, você está conseguindo pedir para participar? Eu acho que você precisa clicar no botão para participar e aí você consegue participar. Só um momento, pessoal. Estamos vendo aqui como que faz para o pessoal poder participar aqui. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Jô. Se eu não me engano, aqui nos três pontinhos de baixo tem o lugar para pedir para a solicitação para participar ao vivo. Será que vocês estão conseguindo acessar aí? Eu acho que na barra aqui embaixo, nesses três pontinhos, deve aparecer a solicitação para participar. Será que você não consegue achar essa opção? Isso, ó, o Mikael falou aqui no chat agora. Tem um botão aqui no chat para pedir para participar. Ah, ok, ó, o Mikael falou aqui que tem o logozinho da câmera assim com mais. Deixa eu ver aqui. Jô, você tá conseguindo? O pessoal que tá entrando, só estamos resolvendo os problemas técnicos aqui. Os nossos convidados poderem participar aqui da nossa conversa com a gente e a gente já consegue começar a nossa conversa de hoje, beleza? Oi, Jô, boa noite, tudo bem? Viu? A gente tem um botão aqui embaixo. Ah, maravilha. Aqui, ó. A Jo conseguiu aqui. Boa noite, Jo, tudo bem? Oi, André. Uma ótima noite para você, querido. Estamos Como tentando vão conectar vocês? todo mundo aqui, só falta o Eduardo. Eu Uhum. acho que. Eduardo, acho que. Jo, como você conseguiu? Você apertou na câmera aqui embaixo, né? Foi na câmera. Os três pontinhos não me oferece a oportunidade de entrar, mas a câmera sim. Já objetivamente pergunta, pede para eu entrar. Aí Ah, você aceitou, ainda maravilha. bem. Será que o Eduardo tá tendo dificuldade? Aqui, Opa! não tá dando. Opa, deixa eu mandar uma mensagem Aí, para ele. olha só. A imagem tá Mas, boa aí, André? hum? A imagem tá legal aí, tá Tá bom? boa sim. Tá boa sim.
Maravilha. Estamos de amarelo, André. É, né? Tem que ter um amarelozinho aqui nesse mês, principalmente, né? Estamos de setembro amarelo. Mas maravilha. Só para situar o pessoal que está chegando agora, né? A gente só está Uhum. esperando o Eduardo conseguir entrar aqui no nossa sala também, e assim, logo menos a gente já começa, Tá certo? ótimo. Uma alegria estar aqui com vocês. Então, tá. Eduardo, eu vi aqui, o pessoal falou para mim que se você arrastar o chat um pouco para cima, assim, se for lá para cima, dá para você enviar a solicitação para participar, se eu não me engano também, se você não estiver encontrando o botão. Lá em cima do chat, você vai arrastando para cima assim, você consegue. Veja se... Eduardo, meu querido, se eu conseguir entrar, você consegue. Fique em paz. Não, com calma a gente consegue. Todo mundo vai poder Ah, participar tem, aqui. tem que ter serenidade, não pode. A pressa é uma pressão. Bom, vamos fazer o seguinte, então, Jô. A gente vai começando a nossa conversa aqui, enquanto isso eu tento resolver. Ah, Uhum. aí, ó, aqui, ó, o Eduardo conseguiu. Ei, Ele... Ué, desapareceu. Eduardo, tenta de novo, porque apareceu. Problemas técnicos, né, pessoal? Essas tecnologias novas estão muito. Não estou conseguindo acompanhar. Bom, a gente vai começando a nossa conversa aqui. E, Jô, só vou pedir para você ligar o microfone enquanto eu estiver falando, porque tá dando um leve eco, tá bom? desligar o meu microfone? Eu acho que tem um botãozinho aqui, não tem? De um microfonezinho na tela? Vou procurar. Tá Deixa bom. eu ver aqui. Porque esse ambiente é totalmente novo. Sou fraldinha aqui, entendeu? Não, mas maravilha. Bom, vou começar me apresentando um pouco aqui, né? É, eu sou o André Maia, sou militante da Disparada. Também estou ajudando a coordenar o DCE, né? Além de fazer parte do Centro Acadêmico Yara Yavelberg também, que é o CA do Instituto de Psicologia da USP, né? E, assim, eu queria começar falando que estou muito feliz com esse espaço e que essa conversa aqui faz parte da Semana de Saúde Mental do DCE, né? E compõe uma campanha de saúde mental, foi criada junto com os outros centros acadêmicos da USP. E essa semana a gente já teve uma conversa na segunda-feira sobre depressão e ansiedade e como a universidade pode agravar esses quadros, junto com o Carai Mirim e com a Andrena Moreira, que foi uma conversa muito boa. A gente conversou hoje aqui, né? Não, que a gente conversou na segunda-feira. E amanhã também a gente vai ter uma oficina de yoga para quem quiser vir aqui e para a gente pensar no bem-estar físico também, né? Juntamente com o mental, assim, porque é sempre necessário promover essas ações, né? E hoje, né, para a gente conversar sobre a prevenção ao suicídio e políticas públicas das universidades, eu estou aqui hoje com a Jo Santos, que é voluntária do CVV, e com o Eduardo Benedicto, que participa do Centro de Orientação Psicológica, o COPI, de Ribeirão Preto, né? E logo menos ele já vai estar se juntando aqui com a gente, mas que atende os estudantes lá da USP Ribeirão, né? E só para trazer um leve contexto aqui para a gente também, né? Com a nossa conjuntura da USP aconteceram uns tristes acontecimentos nos últimos tempos. Tiveram suicídios de estudantes e muitas entidades se mobilizaram em cima disso. Lá na Psico a gente teve uma paralisação para conseguir discutir essas questões. A gente teve diversas manifestações de moradores do CRUSP, também porque tange uma questão material, que a gente fala sobre a saúde mental, né, que não é uma questão apenas de não é apenas uma questão mental, mas também uma questão de permanência estudantil, né? Que a gente possa pensar e conversar nessas questões. E justamente por isso que hoje a gente está com bastante eco, né? Um, Bom, mas tudo bem, eu vou parar de falar daqui a pouco, gente. Daí acho que vai diminuir um pouquinho o eco.
mas justamente por essa questão, a gente chamou a Jo aqui e o Eduardo para a gente poder pensar junto, né, como que políticas públicas das universidades podem ajudar a gente na prevenção do suicídio, pensar nessas questões assim, juntamente, para a gente construir conjuntamente aqui também, né. Então agora, para acabar com o eco aqui da nossa conversa, eu vou chamar a nossa querida Jo, que ela é voluntária do CVV e se disponibilizou para conversar aqui com a gente hoje, para trazer um pouco da experiência, né, das coisas que a gente pode construir junto nessa conversa. Tudo bem, Jo? A palavra é sua. Ai, gratidão, muita gratidão. É uma honra estar aqui com vocês. Você sabe que eu fiquei aqui, ouvi notícias da USP, né? A gente lê os jornais, tá sempre se informando. E houve uma notícia, essa questão de uns 6 meses, dos suicídios que aconteceram na USP. E eu fiquei torcendo para alguém da USP me procurar, porque eu li no jornal, eu falei, nossa, pois como eu gostaria de conversar com esse pessoal. Olha, vou falar para você, passou uma semana. E aí a gente recebeu um e-mail do pessoal da USP, foi muito legal, a gente fez uma reunião. E aí nós estamos, né, aqui. Não foi com vocês, objetivamente, foi com outro pessoal. Então, assim, foi uma situação que todos começaram a se mobilizar. E nisso a gente já percebe o quanto é importante a solidariedade, né? Como é importante todos escutarmos as dores que estão aí gritando em silêncio que precisam de ajuda. Então hoje é um momento muito especial para mim como voluntária do CVV, que estava aguardando assim por um momento de vir conversar com vocês aqui e o meu desejo de ser útil e de servir a causa da valorização da vida de todos nós. Então é uma gratidão muito grande estar aqui com vocês e desejo profundamente ser útil, né? Poder contribuir e atender as necessidades desse momento de vocês. Ainda está com eco aí, André? Vamos ver, vamos ver. Tá com um leve eco, Jo, mas eu acho que se na sua tela, assim, da sua câmera, no rodapé, deve ter um microfonezinho. Então, não tem. Eu procurei aqui. Então eu vou pedir que Aqui você só abaixe tem um pouquinho o volume do celular, que acho que daí já melhora um Tá, pouquinho. tá legal. Vamos Não, mas maravilha, eu acho que assim, a gente consegue pensar nessa construção conjunta mesmo, assim, né? A gente poder pensar nessas questões juntamente. E eu não sei se o Eduardo está tendo dificuldades aqui, Eduardo, qualquer coisa, se quiser mandar um WhatsApp para mim, né? Mas eu acho que essas questões todas, né, de como que a gente tem lidado com essas coisas, essa questão na faculdade, eu queria saber um pouco da sua experiência, como que isso foi, né, assim, como que a universidade teve presente nessas situações do CVV, se você já lidou com alguma experiência, assim, que você entrou em contato com reclamações, assim, de estudantes universitários que estavam tendo dificuldades e entraram em contato com o CVV, se você puder trazer um pouco da experiência, como que isso recebido na sua experiência, né, de como que isso tem se mostrado presente no panorama atual. Eu não sei se entendi muito sua pergunta, então eu vou aqui buscar esclarecer. Se você está querendo saber sobre estatísticas, conhecimento de participação de atendimento direto aos alunos da USP, aí eu vou dizer para você que não sei, porque nós não fazemos estatísticas, né? Como nós trabalhamos com sigilo, isso é absoluto para nós, inclusive é uma das vigas mestras do trabalho, do serviço do CVV. Então não posso dizer para você porque a gente não sabe, a gente não faz isso, nós não fazemos estatísticas de quem procura, o que a pessoa procura. Nós atendemos pessoas, né? Não atendemos indivíduos, porque os indivíduos têm um contexto social, têm um RG, né? Tem endereço. Mas para o CVV, nós atendemos as pessoas. A única estatística que nós fazemos, André, é a quantidade de ligações. Aí eu posso te falar, de forma geral. Hoje nós temos, o ano passado, nós atendemos mais de 3 milhões de ligações. Né? Fora os atendimentos no chat, onde você tem acesso pelo cvv.org.br, nosso site. Respondemos e-mails, que você também tem acesso lá. E tivemos ações na comunidade. O ano passado não foi totalmente presencial, porque nós temos ações na comunidade e as ações são presenciais. E o ano passado, em função da pandemia, a gente não fez, né? Então, eu posso te falar de estatística. Nós temos hoje
em torno de 10 a 13 mil ligações por dia, né, que nós atendemos no telefone. Olá, André, Eduardo, seja bem-vindo. Então, nós atendemos diariamente em torno de 10 a 13 mil ligações diariamente. Mas é um número grande, né? É um número grande. Mas poderíamos fazer mais, porque nós precisamos de mais voluntários, né? E eu já aproveito o momento aqui para convidá-los a ser voluntário do CVV. Né? Temos o trabalho de formação dos voluntários na modalidade EAD, e aí você pode se tornar um voluntário, seja um voluntário do CVV. Vem trabalhar com a gente. Ah, maravilha. E eu acho que, assim, para a gente poder esclarecer para o pessoal, né, precisa ter alguma formação, assim, para poder ser voluntário no CVV? Uma Sim. formação prévia, vocês oferecem um curso de formação? Assim, o voluntário do CVV, André e a galera toda que está seguindo aí e participando com a gente. Como nós trabalhamos dentro da lei do voluntariado, a pessoa no Brasil precisa ter idade mínima de 18 anos. O voluntário do CVV, gente, é uma pessoa comum. É uma pessoa que tem disponibilidade, que está se disponibilizando internamente para estar junto com outra pessoa que está sozinha. Então, a gente tem um preparo. Então, é qualquer pessoa, sou eu, você, André, né, se não tivesse tão ocupado na faculdade, poderia lá também ser voluntário do CVV. Mas a forma de você ser mesmo ocupado. Então, a gente tem uma formação, uma capacitação. Essa formação do voluntário do CVV, antes de adentrar o serviço, de assinar o termo de adesão, ela é em torno de 32 a 36 horas, né, essa formação. E ela vai até 190 dias. De 190, não, 190 não, gente, até 120 dias, de 90 a 120 dias. E a gente diz que aí começa o processo de formação do voluntário do CVV, porque a gente fala sobre nos tornarmos pessoa, e é um processo longo, né? Dura uma vida inteira, e tornar-se voluntário do CVV está dentro do processo de tornar-se pessoa. Então, nós nos tornamos voluntários do CVV ao longo de todo o caminho da nossa jornada como pessoa também. Mas, efetivamente, a pessoa não precisa ter nenhuma formação. Inclusive, é legal colocar aqui para todo mundo, que quando o voluntário entra, uma pessoa entra disponível para o trabalho do CVV, a profissão dela fica do lado de fora. Então as pessoas costumam perguntar, mas qual é a sua profissão, Jo? Olha, aqui no CVV eu sou voluntária, né? Por quê? Porque nós atendemos pessoas, é de pessoa para pessoa. Então, a minha profissão independe, sabe por quê, André? Porque assim, o processo de existência do CVV, ele começou querendo não existir. Olha que coisa. É assim para dar nossa, mas como assim? Não quer que exista? Não. Porque para nós, enquanto existiu o CVV, quer dizer que a gente precisou institucionalizar a empatia, institucionalizar o acolhimento, institucionalizar a compreensão e aceitação e o respeito pelas pessoas. Então, um dos sonhos de uns fundadores do CVV é de que ele não exista. Então, confesso aqui para vocês que trabalho 24 horas por dia, que é o trabalho do CVV, ele oferece o serviço 24 horas por dia, para que o CVV não exista mais. Então, eu estou aqui nesse momento fazendo um trabalho para que o CVV não exista. Sabe? Vim aqui falar sobre valorizar a vida. Como é que a gente faz essa valorização? Todos nós podemos fazer. O CVV tem uma proposta de vida e tem uma visão de sociedade solidária, fraterna, compreensiva. Então, para isso, a gente tem que me mostrar como é que acontece isso, como é que a gente se torna fraterno, solidário e compreensivo. Aí, a gente vem aqui, justamente nesse lugar, nesse espaço, falar com as pessoas para mostrar como é e que qualquer pessoa pode fazer e tornar essa sociedade fraterna, solidária, compreensiva. Ah, que maravilha ouvir essas palavras. Eu acho que, assim, eu sou estudante de psicologia também, né? Então, eu acho que primeiro agradecer também o trabalho de vocês, voluntários, que eu acho que, com certeza, ajuda muita gente, assim, e é um trabalho de acolhimento muito importante. E, assim, vou reapresentar aqui, né, Eduardo, que trabalha no Centro de Orientação Psicológica COPI de Ribeirão Preto, atende estudantes da USP. Para passar a bola para você, eu queria dizer, né, que eu acho que a Jo traz uma palavra muito importante aqui para nossa conversa, né, que é a institucionalização. E é justamente um pouco desse papo que a gente veio ter hoje, né? Como que as políticas públicas da universidade, elas conseguem também
ajudar na permanência dos estudantes da universidade, pensando em formas de acolhimento, em formas de como que a gente pode, né, ter uma saúde mental e promover esse espaço institucionalizado para que realmente a gente possa pensar nas responsabilidades que a universidade tem com seus estudantes também, né? Então, boa noite, Eduardo. Palavra sua também. Muito obrigado por vir com a gente. E desculpa pelos probleminhas técnicos aqui, viu? Bom, André, eu que agradeço o convite, né, para participar dessa mesa. Eu acho que é um tema bastante importante, né? Como a Jo já me antecedeu e falou alguma coisa em relação a isso, a gente precisa unir esforços aí para a gente poder lidar com essa situação. Então, eu preparei algumas palavras, assim, teve um probleminha técnico para poder entrar, consegui entrar agora e vamos conversar um pouquinho, assim. Então, agradecer o convite do DCE, né? Foi o Vitor que fez o contato, mas o André que mediou essa situação. Eu acho que é uma temática bastante importante, né? Como a Jo já pôde falar, sobre a questão da saúde mental e a temática do suicídio no âmbito da universidade. Então, como o André já falou, eu sou psicólogo aqui na USP de Ribeirão Preto, servidor da prefeitura do campus, né, e estou envolvido com a questão de saúde mental dos universitários há cerca de 25 anos. Né, assim. Então, tem aí a prática de atendimentos psicológicos e supervisões, né, realizadas aqui no COPI, onde a gente recebe muitos alunos, né, que passam por dificuldades e que muitas vezes não conseguem nem colocar em palavras o que estão sentindo. E acaba chegando até um ponto de uma passagem ao ato impulsivo e às vezes fatal, né? Então, eu quero destacar um princípio que, como psicanalista, me é muito caro, né? O acesso à palavra, à fala, à escuta qualificada e mesmo a função do acolhimento, né? Mesmo sabendo que a palavra, né, assim, o simbólico não dá conta do real, né, digamos, como já dizia o psicanalista Jacques Lacan, ele é de suma importância, a palavra para a gente poder circunscrever algo da nossa angústia diante de situações adversas e imprevistas. Com isso, eu estou dizendo que, como alguns colegas, como a Jo já, né, destacou, assim, é de suma importância que possamos contar com vários lugares que trabalham no sentido de promoção, da promoção à saúde mental, de uma maneira mais geral, né, na universidade e fora dela, né, como atividades esportivas, né, atividades culturais, atividades sociais, integrativas, além de ofertas de atendimento em grupos de apoio, né, acolhimentos, né, como o CVV participa, porém essas não abarcam, não alcançam todos os sujeitos e nem o todo do sujeito, né, digamos assim, uma vez que há um ponto de fratura subjetiva em cada um de nós e que precisamos, por vezes, de um lugar de escuta atenta para que possamos entrar em contato com essa angústia e também para nos escutarmos, né? Escutarmos nossos medos, nossas angústias, nossos paradoxos, que são expressos, às vezes, na nossa cadeia, né, associativa, né, de palavra. E veja que eu estou dizendo de um oferecimento de um espaço de escuta, né, e não necessariamente de práticas já estabelecidas sobre o que fazer, como fazer, ou mais ainda, do ter que fazer, pois são esses imperativos que são estruturados, que se estruturam nosso inconsciente, nossa subjetividade. E, por vezes, a gente se vê manipulados, né, por esses mandamentos inconscientes, né? Então, acho que o fundamental é a gente ter espaços de acolhimento, de espaços que o sujeito possa escutar a sua palavra, possa escutar a sua angústia, possa, através de uma escuta qualificada, que penso que o CVV também desempenha isso, né? De uma forma não censurada, de uma forma não de ter que fazer, quer dizer, mas como um acolhimento para que o sujeito possa dizer e possa se escutar, né, o que vem acontecendo, né? Às vezes dá um espaço, né, de um certo momento de reflexão para que ele não fique só com essa alternativa de ter que fazer uma passagem ao ato, né, de uma forma impulsiva, porque a palavra não está dando conta, as relações não estão dando conta, as coisas estão gritando para ele,
né? Então, acho que é esse mais ou menos o sentido, digamos assim, que a gente promove os atendimentos aqui no COPI. A gente não consegue atender a todos, mas a gente sempre tem essa preocupação de acolher e dar esse espaço para o sujeito conversar, né, individualmente e, eventualmente, ter algumas outras estruturas para que a gente possa encaminhar em termos de rede. Então, é sempre essa perspectiva. Então, a gente compõe a rede, né, digamos, de atendimento, né, de atenção, mas tentando privilegiar esse espaço de escuta, uma escuta não censurada, não interpretativa, não de uma forma do que se deve fazer, e sim a gente propiciar esse espaço para que o sujeito possa refletir e poder ponderar, às vezes, um ato impensado, um ato impulsivo. Essa é a nossa perspectiva, digamos, né, assim, que a gente trabalha. Maravilha, é muito bom ouvir essas palavras. Se quiser comentar, Ju, também depois fique à vontade, né? Mas eu queria falar que, assim, é muito interessante que na sua fala você traz essa necessidade de a gente poder externalizar isso, né? Às vezes, muitas vezes a gente tem algo preso aqui e a gente não se sente à vontade para falar com familiares, para falar com amigos, alguma coisa que a gente sente que ninguém vai entender. E eu acho que é nesses momentos que a gente precisa ter alguém para falar, né? Então, a gente poder ter disponibilidade de alguém para escutar é o que vocês dois estão trazendo aqui, né? Então, acho que um dos motivos que faz com que as pessoas não procurem tanto esses espaços de escuta, esses espaços onde há o acolhimento, de fato, né? É um pouco pela falta de informação, muitas vezes, né? Muitas vezes a pessoa nem conhece o CVV, nem sabe o número do CVV, não sabe que existe um atendimento do COPI, né? Então, eu queria perguntar para vocês falarem também, assim, qual que é o serviço que vocês prestam também, quem que pode procurar o serviço de vocês, né? Quem que pode ser acolhido nesses espaços. Aí eu queria passar a bola para a Jo primeiro e depois para o Eduardo comentar um pouco dessa parte. Legal. É muito importante esse momento, né, em que a gente tem aqui a fala de uma instituição que está lá 24 horas por dia disponível. Justamente nesse ato que o Eduardo colocou, em que não tem condição de atendimento, não dá, a demanda é tão grande, né, Eduardo, que são poucas pessoas para poder atender, mesmo lá na instituição que está dentro da universidade. Então, o CVV ele tem sido trazido para a sociedade desde quando foi feito o nosso... Aí vamos falar do poder público, quando foi feito a parceria entre o CVV e o Ministério da Saúde. E nós conseguimos o tridígito 188, que é a forma de acesso ao serviço por telefone, que é feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 366 quando é bissexto, porque a gente não para. Ou seja, e gratuito, totalmente gratuito, e o sigilo é a base do serviço do CVV. O que estimula, André, e todos, a pessoa falar, né? A gente tem dentro do movimento Setembro Amarelo a questão do falar é a melhor solução, né? É nosso axioma do Setembro Amarelo. Por que que a gente traz essa questão do falar é a melhor solução? É porque tá dentro do que o Eduardo trouxe, a pessoa precisa de um espaço de fala, mas quem vai escutar? E quem vai escutar, como vai escutar? Né? E precisa de um espaço em que ela se sinta, não se sinta ameaçada, que ela se sinta segura, que ela saiba que aquilo que ela está falando, que é tão importante para ela, será valorizado, será respeitado, aceitado, acatado. E ela não vai receber aquilo que o mundo oferece, que é julgamento. Né? O tempo todo é julgado por tudo que fala. E aí, na sequência do julgamento, vem o aconselhamento. Aqui, essa é a forma do CVV. É óbvio que um profissional como o Eduardo e os outros profissionais da área da saúde mental, da psiquiatria, eles têm procedimentos, eles têm que fazer as orientações. Mas as pessoas que querem só conversar, desabafar, elas não querem ouvir conselhos, elas querem ouvir elas mesmas, na voz de outra pessoa. Então, ela não precisa que a gente dê conselhos. E no CVV, a gente não faz isso, porque a gente acredita, e isso é uma base do nosso serviço, é uma base da escuta compreensiva,
a gente acredita 100%, eu diria 101%, na capacidade da pessoa superar a própria fragilidade. Ela tem capacidade, ela precisa que naquele momento de dor, de solidão, de desespero, que tenha alguém que acredite nela, com ela. Então, a forma como a gente chega até a pessoa é o milagroso momento da empatia, né? A mágica chama-se empatia, porque a gente não se coloca no lugar da pessoa, isso não é impossível, o lugar da pessoa é dela, a dor que ela sente é nela, eu não posso sentir a dor dela, mas eu posso sentir com ela, eu posso estar com ela naquele momento e não julgá-la, oferecer um ambiente seguro e favorecer, facilitar que ela desabafe, que ela fale sobre as suas dores, sobre aquilo que angustia, inclusive das suas alegrias, gente. Porque, veja bem, nós temos um mundo que tem quase 8 bilhões de pessoas e nós temos hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicidando porque muitas vezes se sente sozinha e abandonada num mundo com 8 bilhões de pessoas. Tem alguma coisa errada, né? A cada 45 minutos, uma pessoa no Brasil se suicida. Aqui, a cada 3 segundos, uma pessoa tenta o suicídio num mundo com tanta gente. Então, é importante que ela não vai no outro, não busca, porque não sabe onde ir, como você colocou, André. E quando ela sabe onde ir, ela não confia naquele lugar onde ela vai, não confia na pessoa que a escuta. Então, nós estamos, assim, oferecendo para a pessoa no CVV uma amizade, sabe? Nós somos aquele amigo, nós não somos o profissional é o Eduardo. Mas nós somos aquele amigo em que a pessoa, nossa, eu não tenho com quem dividir uma alegria nesse momento, porque as pessoas procuram a gente para dividir a alegria, porque é tão sozinha. Ai, gente, eu fui contratada no trabalho, eu consegui, mas não tem ninguém para eu falar. Eu tenho medo de falar para um amigo, ele achar que eu estou sendo arrogante, que eu estou me achando, que eu estou convencido. E a pessoa liga para a gente também por conta dessa situação, porque ela não tem tem uma coisa legal para compartilhar e não tem com quem fazer, porque não confia nas pessoas. Então, o CVV oferece esse espaço de uma amizade que começa e termina quando a pessoa quiser. Ela procura a gente, estamos lá, nós atendemos pessoas, nós não atendemos problemas, né? Então, a questão dela, a gente acompanha, estamos lá com ela, junto dela, empaticamente. Então, ela não precisa falar nem o nome dela, não precisa, a não ser que ela queira. Falar onde ela mora, só se ela quiser, porque a gente vai acolher a pessoa dentro daquilo que é importante para ela. E a escuta compreensiva é a nossa forma, viu, Eduardo? A nossa é simples assim, é compreensão. A gente aceita, a gente respeita, a gente compreende e está junto, né? E não julga. Não julga porque nós acreditamos sim que a pessoa é capaz de resolver seus problemas e na medida que ela vai falando sobre isso, por que a gente utiliza falar a melhor solução? Porque tem gente que acha que é muito simples isso. Mas sabe, o simples parece que resolve tudo, né? É tão natural o simples que resolve tudo. E para nós, quando a pessoa começa a falar, ela começa a se ouvir, como o Eduardo colocou agora. Ela ouve ela mesma. Porque a gente não interrompe o que ela está falando, a gente valoriza aquilo que ela traz. Então ela ouve de nós aquilo que ela tem e pensa e sente a partir da nossa fala. Mas a gente fala o que ela sente, não o que a gente quer que ela sinta ou que ela faça, porque não tem ninguém mais capaz de resolver seus próprios problemas que você mesmo. E lá no CVV a gente acredita 101% nisso. Maravilha, maravilha. Fala maravilhosa. Eduardo, gostaria de comentar um pouco? Então, sim, sem dúvida. Jô, acho que tem um princípio bastante similar, né, assim, nos nossos trabalhos. Tem talvez uma diferença na especificidade, que a gente talvez trabalha com algumas técnicas, né, que a gente tem, mas o princípio é o mesmo, assim, o princípio de uma aposta no sujeito, né, uma aposta que o sujeito pode, assim, através da escuta qualificada e que vocês demonstram também, né, assim, essa preocupação, também com algumas técnicas em relação, né, assim, a devolver o que o sujeito está falando, a gente poder encontrar caminhos diferentes do que o outro já se predispõe a fazer, né, normalmente de uma forma mais fechada. Olha,
é esse tipo de condição que realmente prende o sujeito, né? Assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode pensar dessa forma, você tem que pensar de outra, você tem... Quer dizer, são todas situações que o sujeito já convive com isso no seu próprio pensamento, no seu próprio inconsciente. Então, quando ele encontra algum profissional, alguma pessoa que possa desempenhar essa escuta qualificada, devolvendo para esse sujeito, olha, você tem um caminho, quer dizer, um caminho de vida. Por que o caminho de vida? Porque tem algo de um para além, né, desse sentido já buscado que você tem que usar, você tem que fazer de determinada forma, porque a gente aprende assim, né, no social. Nós somos seres de linguagem que aprendemos a conviver e a interpretar a nossa realidade social a partir de uma certa relação, né? A relação com o outro, mas relação com a linguagem. Então, para a gente poder falar do nosso mal-estar, passa pela linguagem, né? Diferente dos animais que têm os instintos, né? Nós temos algo da pulsão, né? Que passa pela linguagem, que a gente tem que ressignificar e ressignificar no momento que a gente está encontrando com alguém que pode desempenhar, como vocês bem fazem, a função de um certo outro, não é o mesmo, exatamente, não é a empatia do mesmo lugar, é dar um lugar para o sujeito a partir de uma certa diferença, que o sujeito possa pensar, nossa, tem outros caminhos para poder fazer, tem outros caminhos que é possível, porque eu posso inventar, posso criar, posso ressignificar alguma coisa, né? Que, de fato, e esse é um sentido, digamos assim, para que o sujeito possa de fato, desejar de uma forma diferente. A gente trabalha nesse mesmo princípio. O sujeito é o sujeito do desejo, o sujeito da ação, o sujeito que pode... E não é uma perspectiva assim, positivista, em tese, né? Quer dizer, é claro que a gente tem dificuldades, é claro que a gente tem momentos que não estamos bem, mas, assim, isso é possível a gente poder abordar, né, assim, pela fala, mesmo que a fala não dê conta, porque assim, a fala não consegue expressar alguma coisa desse real aí, incomensurável, mas a fala, como seres de linguagem, a gente pode se presentificar de uma outra forma e ressignificar e poder ter uma outra relação com o nosso semelhante, mesmo com o nosso ambiente, com as coisas que a gente quer, que a gente deseja. Então, Lacan tem uma frase que ele diz assim, mais do que se conhecer, a gente se pergunta assim, o que é que você quer? Né? O que é que você quer? O que é que você deseja para poder ir adiante em relação ao que você deseja? Nós somos seres desejantes, seres de linguagem. A gente quer fazer alguma coisa, a gente pode colocar isso para poder circular. Só em relação à questão, né, de como a gente oferece, a gente tem estamos inscritos no site, né, da Prefeitura do Campus, da Universidade aqui de São Paulo, e a gente tem períodos de inscrições, né, que isso varia, não temos essa disponibilidade toda do CVV, que é muito louvável, né, assim, 24 horas por dia, durante 366 dias em alguns anos, mas a gente tem, assim, essa preocupação em cada vez mais aumentarmos essa disponibilidade, aumentamos a equipe, tentamos sempre expandir horários para poder receber mais pessoas aqui. Mas, eventualmente, a gente também tem algumas instituições que a gente são parceiros, que a gente também encaminha, a gente indica também. Mas, sem dúvida, sempre numa perspectiva de dar esse espaço para o sujeito. E o CVV realmente consegue entrar, e parece muito louvável, assim, de ter esse encontro em qualquer momento, né? 24 horas por dia, a pessoa pode ligar, inclusive contar coisas alegres, coisas, né, para poder partilhar, porque algo dessa solidão, a gente sabe que a gente tem uma solidão fundamental que não dá para partilhar com o outro, a gente pode respeitar essa solidão, mas não necessariamente ser solitário. Podemos encontrar com alguns parceiros que às vezes, né, nos ouvem desde o lugar deles, isso de repente propicia que a gente possa se reencontrar com algum sentido da vida, com algum desejo que a gente tem em relação à vida. Maravilha, nossa, as falas belíssimas, né? Eu até tive que anotar aqui para não esquecer todas as contribuições que estão surgindo aqui, mas eu já queria deixar, né, esse recado já antes da gente ir passando para a parte mais final aqui, de que é isso, estudantes da USP Ribeirão, procurem um COPI, né, para se precisarem desse atendimento, se estiverem com essa necessidade de conversar com alguém, procurem o serviço, procurem o Eduardo, ele está com o Instagram dele aqui agora também.
público no geral também, não é, Jô? Procure o CVV também, se necessário, de qualquer situação dessas que ela tenha comentado, né? Ou da angústia, ou também para compartilhar uma alegria, né? Já deixar o recado aqui para que procurem justamente essas pessoas que têm esses espaços de acolhimento, né? Eu acho que o Eduardo traz um ponto muito forte e significante para o momento que a gente está passando agora, que é justamente o da pandemia, né, do isolamento social, de quem tem condições de ficar em isolamento, né, e eu acho que justamente por todo esse contexto, a solidão acaba crescendo muito, muito, e fica dificultado também ser comunicação em meios digitais, né? É diferente você mandar uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa do que você conversar com ela pessoalmente, você poder ter esse contato assim. E eu acho que essa nossa conversa que a gente está tendo aqui, né, de prevenção ao suicídio, também não está descolado de uma conversa sobre políticas públicas também, né? Como que a gente vai pensar nessas angústias que são criadas nessas situações também, se a gente não vai pensar na moradia das pessoas, se a gente não vai pensar, né, no comida no prato das pessoas, e se a gente vai pensar, por exemplo, na permanência dos estudantes, né, da universidade. Então, por mais que pareçam assuntos distantes, estão muito interligados, né? Então, não existiria o COPI se não fossem meios institucionais para conseguir fazer isso viável, não existiria o CVV se não fossem os meios institucionais para fazer isso viável, e também é isso que a gente tenta promover, tanto na universidade quanto para além da universidade, né? Da gente poder pensar em meios institucionais também para conseguirem suprir as pautas que a gente tem na nossa sociedade, né? Lutar não só dentro da universidade, igual a Jo falou, né? Lutar para além da universidade, lutar na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, né? Porque a gente sabe que a gente não está numa conjuntura muito interessante para a saúde mental, né? A gente sabe bem disso, como que está agravada a nossa situação. Então, né, de que essa semana a gente abre um pequeno espaço para falar sobre isso, mas de que a luta também deve continuar constantemente, né? Não deve ser só o setembro que seja amarelo, que seja o ano inteiro amarelo, certo? Então, e eu queria trazer assim esse recado também para falar que infelizmente assim a nossa plataforma limita a nossa conversa em 1 hora, né? Então eu acho que eu queria também ouvir quais são as suas considerações também para esse espaço, né? Se vocês tiverem algumas palavrinhas finais também, a gente tem uns 15 minutinhos ainda aí, então se quiserem trazer suas contribuições finais também, eu faço uma falinha, a gente encerra aqui. Mas esse papo daria para continuar até amanhã, a gente ficaria conversando junto aqui, né? Vai lá, Ju. É verdade, é verdade. Mas importante e mais difícil é o primeiro degrau da escada, né? Então, assim, pôr o pé no confiar no primeiro degrau e esquecer o resto da escada, né? Um degrau de cada vez e a escada vai aparecendo. É importantíssimo o que você falou, André, com relação a não ser só hoje, não ser só amarelar só no setembro, né? Vamos setembrar, outubrar, novembrar, vamos anear, vamos fazer isso todo dia, porque dia de prevenção é todo dia, enquanto nós estamos vivos, é fundamental que nós estejamos bem, né? E estar bem depende de si, depende de você, mas também depende do outro que acredita em você quando você não consegue mais acreditar em você. E a proposta de vida do CVV é essa, é de fazer com que nós possamos acreditar e cuidar uns dos outros. Para que a gente, sabe, qual é a dificuldade de você ver uma pessoa, se ela não está bem, você sentiu aí na universidade, você está saindo ali do seu campus, está indo para o refeitório, aí você vê um amigo que não está legal. Qual o problema de ir lá e você está bem? Perguntar objetivamente. A gente entende que as pessoas têm grande dificuldade de perguntar porque tem medo da resposta, né? Aí você está bem? Não, não estou bem. Então a gente não quer ouvir isso porque não sabe como lidar também. E aí, quando a gente falou do simples, o simples é estar disponível. Então, aproveita esse momento para falar da disponibilidade para o outro, sabe? 1 minuto, um segundo, um tempo assim, olha, eu estou vendo que você não está legal, não estou bem, vou levar você lá para o Eduardo. Vou lá com você, Eduardo. Olha, anota aí, Eduardo, faz um horário para essa pessoa. Nós vamos tomar um café. E se eu estiver ocupado, eu já volto já. Ok? Fica aí, mas já volto já, porque a pessoa vai esperar que você volte. Então, eu falo aqui da disponibilidade. Estejamos disponíveis uns para os outros, porque nós precisamos uns dos outros. E na medida que você se disponibiliza para o outro, você se desenvolve a disponibilizar-se para si mesmo. Então, pensar
sobre isso, sabe? Trazer o autocuidado numa perspectiva de autodesenvolvimento para fortalecer o desenvolvimento do outro. E a gente consegue essa sociedade solidária, essa solidariedade que a gente está falando, essa compreensão que não é alguma coisa difícil quando você está disponível para fazer. Então, estejamos disponíveis, né? A proposta de vida do Se Viver é essa, é de você estar disponível internamente para outra pessoa, estar aceitá-la incondicionalmente, respeitá-la, não julgá-la, não, enfim, não oferecer para ela soluções porque ela já tem a solução, ela só precisa que alguém desvele junto com ela essa solução para que ela possa se sentir valorizada. Então, para nós, valorizar a vida é você estar disponível para o outro e valorizando a vida, a gente previne o suicídio. Quando uma vida é valorizada, quando ela consegue perceber que tem valor, aí o suicídio, que é uma atitude definitiva para um ato, para uma situação temporária, já diria o filósofo, o psicólogo, que eu não me lembro o nome agora, não sei se é o Viktor Frankl que falou sobre isso, que é um ato definitivo. Então, as pessoas que tentam suicídio, as que sobrevivem, dizem que no segundo seguinte ela não queria ter feito. Que o ato suicida é um ato de desespero, não é de covardia nem de coragem, mas de desespero. Então, vamos disponibilizar uns para os outros, porque assim, né, num ato de desespero, tem alguém segurando a mão naquele buraco escuro, frio, solitário, mas essa solidão de dor, e ela se sentir acolhida, e aí ela vai poder repensar o seu momento, a sua vida. E é isso que a gente traz aqui, a proposta de vida do CVV é essa, né? Então, que possamos desenvolver esse jeito de ser CVV um com o outro, de compreensão, de acolhimento e de valorização da vida, 24 horas por dia, todo dia. As ligações do CVV são de graça, gente. Você está na madrugada, 3 da madrugada, não dá para ligar para Eduardo, não dá. Eduardo está fazendo outra coisa, está vivendo, porque ele também precisa. Às vezes Eduardo precisa ligar no CVV também, às vezes André precisa. Nós, voluntários do CVV, ligamos para o CVV, saibam disso. Então, você precisa, pega o seu celular lá, não precisa ter crédito, basta ter bateria. Você liga para o CVV, você não quer conversar, você quer só... Vai no chat, escreve, conversa lá, manda e-mail. Não fica sozinho, ok? Vai lá, procura alguém para conversar com você, ou se disponibilize a fazer isso por alguém, que aí a gente vai conseguir, de alguma forma, chegar nessa sociedade que a gente tanto deseja e deixar, viu, Eduardo e André e todo mundo, galera, deixar de institucionalizar a relação humana, né, que ela seja realizada assim, espontaneamente, de coração para coração, de gente para gente. É isso, gente. Gratidão imensa por estar aqui com vocês, uma oportunidade ímpar. Então, também pegando aí assim, as considerações finais que o André está destacando, e a Jo tão bem falou aí, né? Assim, de fato, a gente também trabalha numa perspectiva de coletividade, né? Assim, tem a questão das parcerias, né? Me parece fundamental, né? As parcerias. A gente aqui, o COPI, está inserido na divisão de atendimento à comunidade, que tem atividades culturais, esportivas, tem o bandejão, tem a moradia, tem o atendimento social, que são espaços fundamentais também, né? Então a gente fala, mesmo que a gente tenha essa escuta individual, o sujeito não é individual, o sujeito ele é transindividual, ele está aqui, mas ele está relacionado com o coletivo também. Então, é fundamental que ele possa exercitar isso nos espaços que ele tem, nos espaços de coletividade, espaços de reivindicação, espaços também de assumir a responsabilidade em relação às situações que ele se encontra. Então, isso é um fundamental, né? O sujeito poder ser responsável não é ser culpado, ele poder responder e poder participar ativamente das questões coletivas desde uma perspectiva singular, né? Achando que você não vai ser dissolvido nessa coletividade, e sim vai participar como um elemento a mais. Então, acho que isso é fundamental. Dentro, por exemplo, da Prefeitura do Campus aqui, de Ribeirão Preto, tem assim, o COPI que se integra esses vários serviços dentro do atendimento à comunidade. E me parece fundamental fortalecer esses espaços, porque mais ainda pessoas que chegam e necessitam disso não só por uma condição socioeconômica, mas por uma condição social, condição de saúde mental, né? De poder participar com outras pessoas de diferentes formas
e fazer um uso da diversidade que a universidade propicia também. Bom, acho que era isso como mensagem final aí, André. Agradeço muito o convite e estou à disposição para poder participar de outros bate-papos. Também dividir Maravilha. com a Jo também essa conversa muito boa. A honra nossa aqui, Eduardo. Precisamos ter muitos Eduardos por aí, pela USP, pelo mundo afora. Muitos Andrés. Maravilha, gente. Eu adorei esse nosso encontro de hoje. Eu acho que a gente tira muita coisa de hoje aqui, né? Eu só queria ressaltar, né? Perguntar para a Jo confirmar se é isso mesmo. E o pessoal perguntou como ser voluntário no CVV, né? Se eu não me engano, no site tem como as indicações de como ser voluntário, certo? Sim, tem sim. Pode entrar lá no cvv.org.br, como ser voluntário. Você vai mandar um e-mail informando que você tem interesse, a cidade onde você está, porque a sua cidade pode ter um posto do CVV ou um grupo do CVV, e aí você vai fazer contato, vão colocar você em contato direto com ele, e para que você possa fazer essa formação, e seja muito bem-vindo à família CVV, à rede CVV de apoio emocional e prevenção do suicídio. Cada um de vocês é muito bem-vindo para acessar o serviço ou para fazer parte, né, do nosso trabalho, da nossa missão de valorização da vida aí na Terra. Maravilha, muito bom. E, gente, reiterando, né, a mensagem, o CVV, o número de 3 dígitos é 188, a ligação é gratuita, 24 horas por dia, 366 dias por ano nos anos bissextos, né? E se você precisa, procure, sim, o CVV, procure alguma instituição local também de acompanhamento psicológico, como o COPI. Aqui em São Paulo a gente tem também o CP, que é o Centro Escola do Instituto de Psicologia, os CAPs também, né, e os demais lugares que podem oferecer acompanhamento psicológico. Não deixe de procurar, né? Se você estiver tendo ideações suicidas, tá tudo bem também. Há pessoas aqui dispostas a acolher isso, para você poder conversar. E eu acho que para finalizar nossa conversa aqui, né, eu acho que puxar um pouco o gancho de vocês dois, né, para que a gente possa caminhar para uma sociedade que a gente possa ter essa empatia, esse amor pelo próximo, né, juntos assim, e de que, né, nas palavras da Jo aqui, de que não precise um dia ter o CVV, porque a gente vai estar todos nos acolhendo, né, em uma sociedade que a gente possa se acolher, justamente porque a falta de tempo faz com que a gente não tenha essa disponibilidade, assim, né, tanto hoje em dia. Então, que possamos nos abrir mais, estar mais disponíveis para as pessoas, e o CVV também está aí, o COPI está aí para poder ajudar a gente também, quando a gente precisar nesses momentos, certinho? Eu tô aqui com uma blusa hoje aqui, ó, tá escrito Endure, né? E ela, em inglês, significa aguente. Mas falta um complemento a essa pergunta, né? A essa camiseta. Não precisamos aguentar sozinhos nesse momento que estamos. Podemos sempre compartilhar. Certinho? Em nome do DCE, queria agradecer novamente vocês dois por terem vindo nessa conversa. E vai ter próximas oportunidades de conversa também, viu? A gente vai entrar em contato. Maravilha? Estaremos disponíveis sempre. Estaremos disponíveis, André, e para todos que precisarem do CVV. Sejam todos muito bem-vindos. Sim, nós também do COPI estamos à disposição. Sem dúvida que a gente pode trocar boas conversas e boas parcerias. Muito obrigado pela participação, pela oportunidade. Nós que agradecemos. A todos. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, obrigado galera. por todo mundo que está assistindo também. Beijo, gente. Boa, tchau, boa tchau. Um abração para vocês. Tchau, tchau. Tudo de melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.